Salve Maria Santíssima! O comunismo. O comunismo, a porta de entrada para ele foi... Ele veio do liberalismo, assim, que abriu para ele as condições. Ele veio com Karl Marx, que desenvolveu ele. Karl Marx, que era ateísta, mas era judeu. Eles são judeus sionistas. Como também na maçonaria, cheio de judeus sionistas por cima na cabeça deles também. O que acontece? Quando teve a grande revolução comunista na Rússia, quem financiou essa revolução foram os banqueiros americanos, norte-americanos, também que já trabalham pela nova ordem mundial em prol dela. São maçons, são judeus sionistas também. Daí, eles financiaram todo, treinaram esses revolucionários, que chega de 40 mil nos próprios Estados Unidos, e depois transportaram eles para lá. Daí começaram a revolta. O Czar da Rússia acabou sendo assassinado tem Lenin, já entra Lenin na história também, com outros deles. E foi uma coisa satânica lá. Matavam as pessoas que eram contra eles, religiões, os católicos ortodoxos mesmo foram massacrados. Não só quando teve a revolução, mas anos depois também. Até com Stalin, depois dos outros tempos. E o comunismo não se limita só na Rússia, ele não é uma coisa da Rússia, ele expandiu para o mundo todo. Na Ásia, países como Vietnã, países na América do Sul como Cuba, América Central, Cuba, mas também hoje temos na Venezuela, temos na Bolívia também um pouco, assim, já teve no Brasil, já teve também gente ligada a isso. Na África, vemos políticos na Europa, até nos Estados Unidos, que é conhecido pelo capitalismo, tem também. E o comunismo, ele matou muita gente na história. Matou cerca de 200 milhões de pessoas na China. Também quando foi instalada lá a Revolução Cultural que teve lá. Foi uma coisa terrível. Teve uma grande guerra também lá por causa disso. Em Taiwan hoje é onde se refugiam aqueles que conseguiram escapar deles quando perderam a guerra. E as pessoas acham que o comunismo acabou em 1991, quando caiu o muro de Berlim, a União Soviética deixou de existir, mas ali foi um golpe deles. Eles existem, a KGB é forte ainda, tem até os dias de hoje, trabalhando firme, e estão prontos. E tem profecias que indicam que vai ter uma grande revolta comunista, principalmente na Europa, mas ela vai acabar dominando o mundo inteiro. A cidade de Roma vai ser derramado muito sangue daqueles que talvez deram as mãos para ele, pelo comunismo. O Vaticano II Concílio não condenou o comunismo, teve conluio para ter isso, teve cumplicidade com eles. Então são coisas, vamos dizer, são barbaridades. E o comunismo, ele não é ideologia, mas ele é uma coisa mutante, ele se transforma. Se ele precisar ser religioso, ele é. Se ele precisar ser patriota, ele é. E foi assim que Stalin usou contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas não vão ver o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola. Os comunistas matavam os católicos, freiras, sacerdotes. A Guerra Cristera no México, em meados de 1920, era o presidente Plutarco Purco. Lá ele era maçom e comunista, perseguiu a igreja. Aquilo ali é um exemplo do que vai acontecer, são leis aprovadas contra a igreja, as suas coisas, e daí começa esse ataque, daí que acabou tendo a Guerra Cristera, Guerra Justa, que foi. E agora eles estão no Sínodo da Amazônia, que esse documento Laudato Si, que agora saiu, isso é uma heresia total que está lá. E eles estão usando teologia da libertação, que foi também a KGB que ajudou a desenvolver, os jesuítas também participaram, muitos deles, e eles deixaram a teologia da libertação como foi condenada, eles começaram a usar outros nomes, como teologia índia, agora está acontecendo. Estão querendo, por exemplo, agora esse absurdo que aprenda a cuidar da terra com os índios.
Mas eles estão adorando, estão indo para o paganismo agora, estão indo para a nova igreja totalmente comendo do anticristo. Francisco é considerado porta-voz da esquerda mundial e ele entregou os católicos da China para os comunistas, destruiu bispos validamente lá e terrível a situação que tá. Ele não condena ditaduras comunistas, mas ele ataca, por exemplo, o Trump, fala, fala que ele é mau, ele não deixa, não abre as barreiras, mas ele que está promovendo essa invasão muçulmana na Europa, que vai acabar resultando em quê? Muitos martírios de cristãos, vai ser um estrago total que vão causar. Líderes também europeus que estão corrompidos, estão com a nova ordem mundial, respondem não aos seus próprios países interesses, mas interesses de outros, de globalistas. E o comunismo com a maçonaria vão ser varridos da face da terra, porque a vitória final é de Cristo Rei e da sua Santa Igreja. E aí os fiéis, os fidelistas do nosso Senhor Jesus Cristo farão, com a ajuda do céu, da Santíssima Trindade e da Santíssima Virgem Maria, pisando na cabeça das serpentes, farão isso acontecer. Podem ter certeza. Então fiquem do lado da verdadeira e tradicional Igreja de Fé Católica até o final. Sejam fiéis e, se necessário, até o martírio. Fiquem com Deus.